Eu ia te falar o seguinte, eu tava dando uma zapeada aqui, e dentro de tudo que você tá falando sobre esse guia para a maturidade, a gente falou muito agora do lado da saúde, dos cuidados, da Sim. pressão estética da sociedade, mas tem um ponto aqui que eu vi que você falou que é muito legal sobre empoderamento feminino, que é a independência financeira da mulher, né? Ah, é. Total. Nossa, isso é muito legal. É o que, assim, define a nossa liberdade. Não existe liberdade da mulher, desculpa. E eu falo, mesmo as que são casadas, casadas assim, e sustentadas e tal, porque elas entram num esquema, principalmente as mais, né, antigas, elas entram num esquema, só que o cara, ela fala, ah, eu quero ir no salão de beleza. Ele fala, tá caro, né? Vou fazer depilação. Tá bom, assim. Porque, né? Se tem um amante, paga tudo. Beleza, unha, peito e não sei o quê. Agora, então, assim, depois de um tempo, principalmente, você começa a sacar, você não quer falar, se foi o contrato o cara ia pagar, beleza, por que tá me cobrando agora? Né? E tem uma questão também nisso aí que é engraçado, né? É de uma época, ou enfim, até hoje você tem essa posição, né? Mas me parece que tem homens que gostam disso também. Sim, Né? E gosta de ser o dono do dinheiro e pagar e falar. Então é uma relação muito doida. Mesmo o cara reclamando. Então, Pô, o salão tá caro. a gente Pô, ainda não chegou num denominador comum. Por quê também? Porque nós, mulheres, você sabe que, assim, isso porque tem camadas sociais de mulheres e raciais e uma série de coisas que a gente não vai avaliar neste momento, e eu nem tenho, não é a minha vivência e isso e aquilo, mas eu leio, obviamente. Mas a gente não tem os mesmos salários, a gente não conseguiu estar pau a pau até para dividir conta. Tem mulher que não consegue dividir conta porque o cara ganha mais. Então, assim, obviamente, se você quiser pagar, todo mundo acha, ai, você não aceita, não. Claro, é uma gentileza. Se a pessoa se sente bem, ótimo. Como o cara serve o vinho, eu espero a pessoa servir o vinho, ele provar. Se eu quero provar, também eu provo. E não tem esse... Ser feminista não é ser, né, a louca como os Red Pill. Eu recebo muito hate desses Imagina caras. que você receba. Muito hate, eles me odeiam. Né? Porque você desperta as mulheres. Então, eles e odeiam, eles não querem eles isso, não né? querem. Exato. Então, até um curso que eu fiz em 2020 e tal, uma mulher, uma aluna minha, que era um curso sobre tudo isso, dos 40 aos 50 e tal, online. E ela ouvia, assim, ela estava num lugar, ouvia e ele passava. E ele passava, ouvia a minha voz falando. Ele detestava que ela me seguia. Porque eu falo verdades, entendeu? Eu falo, sim, e não é uma competição. Não tô aqui para competir. Eu quero, a gente tem que ter aliados neste processo, e eu tenho certeza que vocês são. Se não forem, a gente não dá um pau em vocês. Não, fica tranquilo. Eu gosto da maneira dela solucionar. Bom, se não for também, ó. Porque ela treina. Fácil negócio. Ele já não... É bom você ser aliado. É bom você ser aliado nesse processo, senão tá fudido. Mas, então, a gente quer aliados, a gente não chegou num denominador comum, essa coisa da grana. Então, Caio Castro, quando fala, eu não divido conta, porque também deve ter um monte de mulher que fala assim, você paga o que você pode. Não é assim, a pessoa paga se ela quer pagar também. Desculpa, eu acho que ele falou que ele divide, né? Foi? Não sei, eu não me lembro o que ele falou direito. Agora eu também não lembro. Olha que Eu tenho doido. quase certeza que ele falou que ele divide a e a conta. mulherada ficou puta. Ficaram putas porque... Não, ficaram sacaneando ele. Não, virou um meme, né? Foi uma porta de... no meio da internet foi um convite um cara famoso, que tem dinheiro. Só que assim, em tudo na vida, você tem que querer fazer as coisas. Não é verdade? Mas também fica em cima de vocês, essa coisa que tem que pagar. Você pode optar, esse aqui não vai me pagar, então eu não quero sair com ele. É uma opção da mulher. E tudo bem. Mas você sabe que quando eu li ali, é muito interessante você falar disso sobre a diferença salarial ou até a questão comportamental do homem pagar a conta, vai sair. Mas quando você colocou independência financeira, pra mim já me remeteu muito a essa estrutura de casamento que às vezes a gente tem, Sim. que a gente ainda vive numa sociedade que deposita muita esperança na monogamia e de que Sim. aquele casamento vai ser pra sempre. Então eu já vi muitas mulheres que abriram mãos de suas profissões e consequentemente de uma independência financeira,
se dedicaram à família, ao lar, e aí um belo dia a relação acabou por algum motivo e ela se viu completamente dependente daquele parceiro que ela já não tem mais. E já com uma certa idade, né? E já com uma isso aí certa você idade. coloca muito. E com os filhos. E com os filhos. Eu vi um reel seus que você fala muito disso daí, né? Falava? Dessa questão aí que o Will tá colocando. Você fala que ela tem que se preparar antes, bicho. Não tem que chegar nos 40 anos e falar, mano, agora eu tô separado, não tem pra onde ir. Então, isso é uma coisa que eu realmente, assim, eu fico feliz de vocês, homens, verdade, terem atentado pra tudo isso, Eu porque procuro é uma trazer muito realidade. isso pra eles. Hã? Procuro trazer muito isso pra eles. A informação, né? Porque ele o outro traz. só faz ginástica. O Lahan Ele não é fala, colágeno, tá no colágeno. colágeno. É a maçã. Tá foda, maçã. Percebi que o único aqui que é a informação... Mary, Tá Mary. tudo na mão dele. Você não sabe fazer. Mas você sabe... Não, mas desculpa, ela tava você falando aqui. Não, desculpa. fala aí, fala, Marcos, fala aí. fala ali, cara. Não, você não fala quase, senão Não, eu eu falo vou- pra cacete. A gente se Mas reversa. aqui você não fala. Ele fica a Não, terceira voz nessa entrevista, aí na próxima ele é a segunda. A gente sempre divide assim, a coisa. Não, o que eu acho curioso é que assim, a gente está num movimento de desconstrução, né? Sim. Obviamente, é uma sociedade machista e que vai ter a galera que está tentando se desconstruir. Tem uma outra faixa etária que não quer mexer nisso, mas também não luta contra. Mas como chama esse movimento que a gente Red tá falando? Pill. Isso Da me pílula assusta, isso tá me assustando muito, porque assim, é pequeno, tá- Mas- Não, mas- só que a gente riu. Desculpa, gente, desculpa. Eu não quero falar de O política. que o Red Pill... São esses machistas, são homens Vou te agora falar. que defendem o Cara, movimento. parece que atualizaram o software do machismo, né? Atualizaram o software do machismo e jogaram pros anos 20. É a TV macho. É quase uma TV não, macho. É com ódio. Com ódio. Isso. Esse cara que comete É o cara que não feminicídio, tem. eu acho. Uns caras que ele tipo, tem uma comunidade na internet, assim, e eles falam com orgulho que sim, a mulher tem que ser submissa, você, homem, não pode deixar ela. Cara, tudo isso Eu vi que ela hoje tá um- aqui lutando, combatendo há anos. Mas é uma pergunta, tem uma... Não, fala. Não, cara, você Todo mundo é botou tão um pouco, educado fala aí. aqui, daqui a pouco eu Não, falo. é Fala só aí. porque assim, o que está acontecendo é que assim, ao mesmo tempo que as mulheres estão batalhando, e hoje muito chão para trilhar ainda, mas estão lutando, esse movimento me assusta demais. Demais. Porque assim, sem querer se falar em política e tal, a gente fala, mas assim, muitas coisas que a gente deu risada lá atrás e falava que isso aqui é uma Sim. piada, Virou muita- encorajou muita Mas tem que ter virou uma... um presidente e virou o que aconteceu. Então assim, eu não consigo mais dar risada ou falar, olha que patético, porque já não é Não. mais um. Você vê um podcast com o segundo cara falando. Hoje, antes de vir pra cá, esperando o Uber, vi Red Pill? um dos caras, que eu nem sei mais quem é, falando de o homem de alto... Ele usa um termo. Alto valor. O homem de alto valor, para encontrar uma mulher de alto... Cara, é assustador. Então. E assim, a gente não tem mais espaço para dar risada. Fala assim, porque eu acho que esse movimento é perigosíssimo de crescer. Mas aí também tem uma questão. As mulheres não podem fomentar esse movimento, né? Vamos, a gente não sabe quem é o público. Vamos no o que eu recebo de mensagem. Porque, veja bem, tem que ter, né, tem que ter um movimento contra o movimento. Não, eu já entendi, as mulheres machistas. De mulheres que Vamos amam os Red Pills. Não, né? não é. É que é a fragilidade feminina que elas. E aí, de repente, entra Você tá- a gente vai voltar para a independência financeira quando você não tem, que você tem que pagar pau para uns lances. Tem tudo isso aí, ó. Tá tudo no bolo misturado da liga. Lembra a liga do pão? É isso aí, do colágeno. Colágeno. É isso aí, é isso aí. É a gema do ovo Mas que dá o colágeno. o que eu recebo desses caras, machistas assim, machista tipo nacional, machismo, aquele nacionalista horroroso, tudo isso. Bom, você sai em balada, porque eu tenho ido, Ima, você sai em balada e os caras não querem te pegar. Você tá velha, tá ridícula, você não percebeu ainda? Tá brincando? Alguém escreve isso? Escreve. Eu deveria printar pra depois um dia eu mostrar, mas eu acabo não printando pra não aumentar. Eu entendo. Você entendeu? pode dar audiência pra esse cara. Então, porque eu poderia fazer um react e tudo isso. Mas eu não quero, então eu acabo bloqueando. Mas as próximas, eu vou... Nossa, mas assim, dá vontade de Não, printar, eu acho que é importante- procurar a empresa que esse cara trabalha e denunciar ele, porque... Então, mas eu denuncio lá no Instagram, mas eu não sei. mas eu acho que o Instagram, não sei, eu já fico pensando, cara, é muita...
Mas assim, a gente tá aqui em São Paulo e nas grandes cidades, a gente tem movimentos de desconstrução grandes já. Mas você vai pro interiorzão, Nossa, total. não sei o quê, panela velha te troca por 2 de 20. Você trata de ficar bem, porque ó, celulite aqui, seu rosto tá caído. Eu recebo, gente, muitas seguidoras minhas. Aí eu coloquei um batom, o meu marido, né, chama companheiro, mas o meu marido me chamou de palhaça. O que eu faço? Eu falo, larga esse filho da puta. Mas vocês põem o pi, né? Não, Porque não. na Você quer que televisão põe eu não pra posso- você? Não, na TV Não, eu às não posso vezes falar você- essas coisas, mas Não, assim, tá é tudo o que eu certo. tenho vontade de falar. Cara, a gente acabou de mostrar a bunda do Barros. Não tem nada mais Não, e a baixo minha nível. também, eu vi que vocês foram respeitosos, mas acontece mesmo, a gente vai perdendo. Bom, então, esse tipo de movimento e esse tipo de comentário, essa saia curta é ridícula, isso é roupa de novinha. Você já tem frases prontas, que nem aquelas frases que a gente vê Sim. prontas. E eles passam por WhatsApp. Olha que ridícula. Olha o cabelo, meu cabelo grisalho, nossa, eu uso muito, mas assim, eu tô pronta pra pôr o pé na porta e pra levar porrada o tempo todo. Só que a mulher já vem fragilizada, já vem num lar fragilizado, já de repente não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Então assim, eu praticamente que eu tô nesse lugar de privilégio e eu vou bater de frente com esses caras. Eu queria eles me colocarem no podcast pra bater de frente com eles, pra ver o que ia acontecer. Não adianta, aí eles vão pra uns argumentos que não é argumento. Porque Esse que não, o não é problema. um argumento. É que o papo não fica aqui. Porque daí eles vão falar, deliram. porque Não. todo juiz opta pela mulher. Porque daí eu falo, o que você fez? Como que? Perdeu a guarda? Então assim, você vai entrando nos lances, a gente sabe que a gente vive num mundo machista, num mundo jurídico também machista, mas peraí, a gente tem que entender aonde nós estamos. O que me chama de feminista escrota, essas coisas horrorosas assim, por quê? Porque eles já partem do princípio de falar que o feminismo é ruim. E aí vem um monte de mulher, no meu não tanto, porque eu tenho... Porque assim, às vezes fala, e aí outra fala, olha, pelo amor de Deus que você pensa assim e tal. Mas a gente tenta lidar com a mulher que ainda tem essa postura machista e tal, a gente tenta lidar de uma forma mais carinhosa e acolhedora, porque no fundo é uma fragilidade que vem lá de trás, entendeu? E que ela não tem saída. Não tem saída porque esbarra também na questão financeira. Desculpa, Sim. só te complementando. Sim, Só te a liberdade financeira sim, é muito, muito importante. Um estudo do New York Times, olha aí, um estudo do New York Times, olha, é foda. Olha lá. Até botar a câmera Gostosa, lenta. é inteligente, é brincadeira, Entrevistou não sei quantos estrangeiros. Qual foi na... Você entrevistava? Meu Deu Deus do céu. brain Deu, fog. Pede aqui a produção. Ó, produção. Fala do estudo do New York Times enquanto ele pensa. Conta. Eu entendi. Vou dar desculpa. É que eu tô só querendo porque eu vi que você gosta e tal, você é aberto. Ele é e eu fofo. sou assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito Você é extrovertida, você é da brincadeira. E tal. Querida, você tá em casa, você vai ficar aqui pros próximos convidados. tá tudo certo. Olha que eu detono, hein? Eu não pago pau, não. Aí, o meu nevoeiro Estudo do mental... New York Times, ó, de estudo. um estudo do New York Times, lá do passado, eles acompanharam uma mulher e um homem que nasceram socialmente equivalentes, fizeram escolas equivalentes, fizeram universidades equivalentes, quando foi, assim, um casou para um lado, né, casou, e o outro casou. Quando foi que os dois, começou o desnível profissional, quando um avançou e o outro ficou? Quer que eu repita ou não? Não, tá tudo certo. Socialmente cresceram igual, tiveram oportunidades iguais de educação, tava tudo pau a pau. Chegou uma hora que um Os disparou. dois casaram, pra cá e pra cá. O que aconteceu depois? A que casou virou dona de casa, cuidando dos filhos, e ele ascendeu profissionalmente. Qual foi o momento que... Exatamente. Qual foi mas tem um recorte aí. Qual foi o momento que a mulher estacionou quando ela teve filho? Porque ainda mais nos Estados Unidos, que não tem ninguém que ajude, família, e nem... Né, por que quando ela teve filho? Porque no casamento tradicional, a mulher que vai cuidar, e ela começou a não assim, mesmo que ela trabalhasse, não, assim, ele podia ir em happy hour, e não é happy hour sacanagem, não. É happy hour de networking. Ela não podia, porque ela tava com filho. Ele podia dedicar
esporadicamente até mais horas do dia dele Pra pro trabalho, carreira, pra carreira. exatamente. Final de semana, a empresa, sei lá, trabalhar uma multinacional. Ele Congresso. podia viajar, ela não viajava porque estava com o filho. E muitas vezes o cara fala, não, eu fico. Mas ela fala, não, eu sou mãe, eu fico. Que é uma coisa que tá no nosso, né? Sim. Você não ter aquele espírito maternal é como se fosse a morte. A mulher sabe? Você não serve. Por quê? Porque a gente foi valorizada pela fertilidade. Pela produtividade, reproduzimos. Quando você tira isso, é a mesma coisa da mulher na menopausa. Tirou a fertilidade, o que acontece com ela? Tá velha e inútil, tá no inconsciente lá, masculino e tal. Então, assim, esses dois ascenderam e essa mulher ficaram, ele subiu, virou CEO e não sei o quê, e essa mulher ficou lá. Ela teve um downgrade, assim, ela perdeu, entre aspas, porque não é que a maternidade você vai perder, 8 anos. O equivalente a 8 anos que ela poderia estar investindo na profissão e subindo. E se ela não investiu, ela não vai ter a liberdade financeira que o cara tem. E aí eu já falei isso em alguma entrevista e fizeram um corte. Falei aqui no podcast da Gabi de Café com Crise, né? Isso. Eu falei, os CEOs, a maioria desses CEOs, os caras, presidente de empresa hoje e tal, tiveram uma mulher para cuidar dos filhos, tiveram uma mulher para cuidar da casa, tiveram uma mulher fazendo toda a estrutura, como uma estrutura de produção para esse cara estudar, para esse cara... E não tô criticando. Eu tô falando que houve mulheres ali. Sim, é um uma fato. mãe, de repente, do lado... Sabe, assim, o tempo todo. E aí eu recebi um monte de hate dos caras falando assim... a pessoa chega a CEO porque ela tem... Como que é? Porque ela tem... Talento. Talento. Mérito. Coisa do meritocracia. Mérito e tal. Eu falei, gente, eles não chegam nem a entender que existe um desnível de oportunidades. Aí a liberdade da mulher de grana é foda. Muitas vezes ela consegue como? Ela começa vendendo brigadeiro e tal, e cuida do filho. É um rolê desgraçado. E aí ela viram e sustentam lares. Né? Então, Sim, nossa. não é fácil, não. Não é fácil. Eu tô querendo fazer uma pergunta, mas eu só tô meio confuso. Até que horas a gente tem o estúdio pra esse? Tá bom. O que eu queria perguntar é o seguinte. Não, perguntar não, comentar. Quando você levantou agora um assunto... Nevoeiro mental. Acho que eu passei pra todo mundo. Você levantou agora falando disso. Tipo, a pessoa nem entende ainda. E aí eu volto naquilo que você falou. Eu queria ir num podcast com o Red Pill, algum cara assim. Queria pra caramba. Mas eu cheguei a uma conclusão, na verdade, Maria. Você pode ter os melhores argumentos, ser super embasada. Não vai adiantar. Sabe por quê? Tem um lugar, se a pessoa não tem, por natureza, empatia, porque principalmente nós, homens, brancos, héteros, cara, desculpa, a única coisa que a gente tem pra achar justo tudo isso que vocês lutam é empatia, porque pra mim tá tudo cômodo. Sim. Então se o cara não tem isso, os seus argumentos não vão servir de nada, porque não tá dentro Esse lugar tá muito próximo da polarização, que é essa cegueira. Exato. É outra coisa, mas é uma cegueira. Eu olho pra dentro só. Não, mas tá tudo bem pra mim. E eu Se eu acho... cheguei até aqui, aí vem a meritocracia que é uma Não, falácia. e tem uma E eu tenho pra concorrência mim também, que né, esse velho? movimento extremo e muito, pra mim é Certíssimo, muito Marcelo. assustador. Ele está acontecendo por causa da ascendência da mulher, porque assim, tem muito chão pra trilhar, mas está começando a conquistar um espaço. Então assim, porque tem o machismo que tá aqui. Isso que a gente está falando é o machismo sombrio, é algo grotesco. Isso, tem machismo, o que leva ao feminicídio, é o cara que bate, vai bater. Tem o machismo do pai que estrutural. fala assim, porra, filha, essa roupa tá um pouco demais. Esse é aquele que já tá na vida. Esse cara que, mulher pra mim, que ele vai pra um podcast, cara, é outro lugar. E a gente tem que estar muito atento. E talvez você não tenha que ir pra um podcast com esse cara pra não dar trela. A gente tem que achar um jeito de apagar essa Não, pessoa. porque Eu acho que são homens aliados se juntando nesse processo na sala de reunião, entendeu? Porque nesse bate-papo, porque o cara que assiste vocês e que respeita vocês como homem e talvez não assistisse um podcast meu porque não interessa, ou porque sei lá o quê, ou simplesmente porque eu sou mulher, ele ouve e fala, mas peraí, essa mulher ela fala umas coisas que tem a ver, vou começar a pensar. Que geralmente o que acontece comigo quando eu entro em podcast ao vivo. Eu entro, e muito homem, né, fica nos comentários, e fala um monte de barbaridade, pá. Aí eu começo a falar,
Entrevistei 3 vezes o Arnold Schwarzenegger, o Tom Hanks, ou 3 vezes Era Keanu isso que eu ia Reeves, perguntar é pra isso aí. você aí, ó. Viajei o mundo, fui pro Vietnã de norte a sul já em 98, fiz a Rota 66 de Harley. Aí os caras assim, pô, eu que queria fazer a Rota 66 de Harley. Nunca fiz, talvez nunca faça. Nossa, quer dizer que ela viu lá os Vietcongs lá no túnel, lá 8 metros debaixo, não sei o que. Porra! Entendeu? Então, assim, e aí começa a respeitar. É impressionante como a gente tem que... não basta chegar. Cheguei, sou respeitada. Não basta. Sabe o que eu Maria, Sempre percebo? uma luta. Eu só para voltando a essa questão do mercado de trabalho, tudo. Não sei onde eu ouvi isso, mas eu ouvi. Você acha que agora, com a questão, por exemplo, se equiparar o salário da mulher Agora a lei, com né? o do homem? É uma pergunta que não sei de onde que eu escutei isso, cara. Não, acabaram de Que- assinar. sim. Não, que ele vai calma, falar. você acha que aí, ao invés dos caras contratarem, eles vão contratar mais homens do que mulher? Então, você... Se o salário estiver igual. Eu assim? escutei isso. Não entendi. Tipo assim, Ah, você é um isso aí, empresário. Sabe onde você escutou? entendi o que você Bolsonaro falou isso na Luciana Gimenez, lá atrás. Porra, se for não sei o quê... mas contratar você menos Mas acha você acha que que vai hoje- ter uns caras. Mas você acha essa teoria do CEOs tipo assim- machistas que vão falar assim, cara, se a mulher, essa pra ganhar mulher igual, vou chamar um ganha homem. igual o cara, então eu vou contratar o cara. Você acha que vai acontecer isso? Por isso que tem que ter uma política de inclusão. Acho que sim, tá? Porque assim... Tem que ter a política de inclusão, exatamente. Empatia. A mulher fica grávida. Ela não adianta que você não Exato. vai produzir como uma mulher que não ficou grávida e não tem filho. Porque a que não tem filho vai virar madrugada trabalhando. Entendeu? Então, assim, não dá pra comparar. Então, como a sua mãe teve você, como, de repente, não sei se é casado ou não, você vai ter uma mulher, precisa haver empatia e movimentos, a mesma coisa racial, de inclusão. Não adianta você falar assim, eu sou contra o etarismo, implementei. Hoje já tem empresas que trabalham para dar curso para as empresas como você fazer a inclusão. Não adianta ir lá e contratar, porque aquela pessoa, ela vai ter um déficit. Como que a gente vai falar? Nossa, caramba, caiu, hein? Hebe. Ai, linda. A Hebe falava, a Hebe botava o pé na porta mesmo. Com as joias e milionária. Mas nunca foi feliz no amor, é uma merda. A gente, infelizmente, talvez não seja tão feliz no amor. Mas voltando... Mas eu acho que é uma evolução, é porque talvez como ela sempre botou o pé no peito, a gente viu na sociedade machista, isso afastava os homens, é o que o Lahan falou. Isso! Nossa! Você já tá vindo numa fase que tá despertando empatia em alguns homens. Em alguns. Em alguns. Mas a maioria fala, puta, essa mulher... Essa daí vai ser BO. Essa aí é BO, exatamente. Mas a gente pode... tem relacionamentos fluidos aí também. Então, tem que haver uma política de inclusão. Claro que é ótimo a gente ter a equiparação. Eu não sei como que foi escrito isso. E outra coisa, o projeto, né, a lei que foi aprovada. Mas também tem que ter fiscalização. Como você sabe? Porque, assim, é por cargo. Né, por cargo. Porque você... daí, também, tem muitos caras que falam assim, mas vocês falam, mas tem mulher CEO hoje que ganha pra caramba. Tem uma minoria. Nossa Senhora! Ela já conseguiu estudar fora do Brasil e não sei o quê. Muitas vezes não casou, não teve filho, para ela conseguir chegar nesse lugar. E Isso é o mesmo discurso do cara. Não sou racista, eu tenho um amigo que Não é preto. isso. Não é isso. O discurso é assim, como cota, eu conheço um tio que tem um primo que é negro, quando a pessoa precisa pensar uma exceção à regra, é porque tá errado. Porque ninguém vira e fala, você não sabe, sobrinho do meu amigo, que ele foi criado em Alphaville e passou na faculdade. Você não pensa isso. Não, claro, isso já é óbvio, é quase é um movimento óbvio. natural. Né? Então, ali você já tá num comportamento padrão. Qualquer um tá passando em faculdade paga, né? Porque eles estão praticamente dando. É tudo no digital. Eu falei, gente, vocês não fazem prova. Minha filha fez. Não agora, né? Ela fez, mas ela fez presencial e tal. Mas tem muita coisa que é no digital. Eu falei, como que eles conseguem? Você faz só digital? Vestibular no digital. Aí é top, foda, né? Até com o nevoeiro mental dá pra Você passar. tem 10 horas pra resolver com o chat GPT aqui do lado. E o Google do lado. Gabarita tudo. Não, mas eles dizem que tem uma... Parece que você não pode olhar pro lado, sei lá, mas...
É que uma faculdade pode chegar, eu não sei quanto tá, mas 5 mil, 3 mil. Nossa, dependendo provavelmente. de uma 5 faculdade mil? do quê? Nossa. Uma faculdade tem de umas- medicina custa Não, uns 20. 5 conto, uma... Não, mas é cinco- jornalismo, comunicação, que é o... Uma tipo, boa, assim, conceituada, eu acho que vai por aí, uns Ah, uns 3, 5 4. 3 conto. mil, é. 3 conto. Então,